Olá, boa tarde. Oi. Oi, boa tarde, Patrícia. Olá, 3 minutinhos de atraso, quero saber, cadê? Os coléricos estão aí? Não, já perdeu a paciência e já foi embora. Os melancólicos estão aí fiéis e os fleumáticos. O sanguíneo já está falando para todo mundo que está atrasado. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Pati. Doutora Patrícia está entrando agora. Oi, Ju. Tudo bem? Tudo bom? Ai, ai. E aí, Patrícia? Estamos aqui. Sim. Estamos nós aqui novamente. Olá, gente, tudo bem? Ai, ai. Tá dando pra me ouvir aí, Ju? Tá, Sim, né? tá ótimo. Ok. Ó, a Cleia entrou. Oh. Oi, Cleia. A Letícia. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo. Ó, a Lorena entrou mais pessoas aqui. Tem bastante gente ó, conosco. Vai ter feriadão. É bom a gente aproveitar, né? Mas todo dia tá sendo feriado, tá quase sendo assim, né? Todo dia feriado, todo dia domingo. Oi, Vitória, tudo bem? Sim. Ó, a Carol. Olha só que legal. Obrigada, gente, pela companhia de vocês nessa tarde. Sim, com certeza. Esse tema foi um tema, assim, bem... disparou, né? Eu até fiquei de postar no meus stories, acabei esquecendo, assim, mas eu acho que até quando eu olhei, estava quase 100%. É claro que o outro tema que a gente propôs também, que é a depressão, é interessante. Eu acho que a gente talvez volte a falar sobre isso, né? Sim. Mas o tema do temperamento é um tema bem legal, né? Gostoso de falar, as pessoas gostam de saber, né? Uhum. Tem muita gente que veio falar comigo que não sabe, né? Assim, não sei o que é, ou então, esses dias eu li, me descobri que sou melancólica, daí eu postei lá no meu stories que perguntei qual era o meu temperamento, muita gente acertou porque me conhece, mas muita gente que me conheceu depois, assim, de um ano pra cá, mas eu não acredito, como assim, né, você é melancólica, eu não achei que você fosse, né? É engraçado, assim, a gente vai falar um pouquinho aqui, talvez valha a pena a gente perceber nos comentários também das pessoas sobre isso, né? Uhum. Então é um tema que é bem interessante, eu acho que disparado, assim, um tema que agrada a grande maioria das pessoas, né? Com certeza. E é bom pra gente se conhecer também, né? Não que conhecer o seu temperamento vai te dar um autoconhecimento, assim, total e amplo, mas é uma base, né? Ela é a estrutura para que você consiga entender aquilo que é perene, aquilo que dura, aquilo que está em você, assim, desde quando você nasce e você vai carregar ele o resto da vida, né? É do berço ao cemitério, né? Como diz o Paulo Ricardo. Então você nasceu com ele e vai morrer com ele, tem que aceitar do jeito que é, né? Sim. Patrícia, e é muito confundido com a personalidade, né? Fulana é colérico e vai morrer eternamente com aquele rótulo, né? E não é bem assim. Porque muitas pessoas assustou. Você é melancólica. Porque eu garanto que quando você era criança, você era mais tímida. E você foi amadurecendo, crescendo, tendo autoconhecimento e você foi lapidando a sua personalidade. E nem por isso o seu temperamento mudou. Exatamente. Então, assim, não é todo melancólico que é introspectivo, tímido, né, quietinho demais. A gente pode ir em cima do temperamento moldando essas características, né? Porque a personalidade, ela é uma narrativa, ela é uma história que se conta, né? Então, a nossa personalidade é a história da nossa vida, né? Então, qual é a minha personalidade hoje? É o que eu vivi até hoje, né? Mas o temperamento, ele não muda porque ele é mineral, né? Ele é uma estrutura onde você, em cima daquela estrutura, você vai formando, né, o seu caráter, a sua personalidade, vai agregando virtudes, vai agregando também defeitos, né, mais problemas que não são próprios seus, né? Então, os seus vícios e as suas virtudes, elas vão ali moldando esse temperamento que é a base e vai formando a sua personalidade, né?
Então, não necessariamente a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os expansivos, os que são mais introvertidos, né, dos temperamentos. Você não vai ficar necessariamente tímido ou introvertido pro resto da vida, né? Talvez por isso que as pessoas tenham um pouco se assustado mesmo. Sim. Eu ia falar que eu sou melancólica, né? E elas, nossa, mas parece que agora você se comunica muito melhor. Mas isso é um processo de amadurecimento, né? Com certeza. Então, a gente precisa de ser muito mais, né? Muito além do temperamento, né? O temperamento é uma forma da gente se conhecer e conhecer essa estrutura que é fixa. Isso é importante. Mas isso vai nos conhecer, né? Vai muito mais além do só conhecer esse temperamento. Sim. Patrícia, e é muito confundido quando a pessoa se começa a estudar e descobre os temperamentos, às vezes nunca tinha ouvido falar. Aí faz, poxa, isso aqui parece que é tão eu, como que eu nunca deparei? Parece até uma bruxaria, né? E não é bruxaria, não é genético. Não. É porque minha mãe era. Não, não é. Porque quantas pessoas têm um temperamento na família? O único sanguíneo de uma casa de coléricos e melancólicos. Eu sou a única melancólica aqui de casa. Aí. A galera aqui é toda expansiva. Sim. Então não é genético, né? Exatamente, não é genético, não é bruxaria, não é assim, e não é personalidade, né? Não é uma coisa que você vai, que não tem como ser melhorada, né? Seus vícios, suas virtudes, você vai adquirindo ao longo da vida. Isso é uma coisa interessante também da gente pensar, né? Você foi dando exemplo de quando era criança. O meu temperamento colérico na adolescência é maravilhoso, né? Porque é só parece que todo adolescente é colérico. Todo adolescente é colérico. Então, pensou, falou, tá. Aí depois você vai crescendo, vai amadurecendo. Não, mas parece que você mudou. Não é que eu mudei. Tipo assim, você vai amadurecendo e vê que não dá pra ser mal educado toda hora. Sim. E aí você vai o temperamento lapidando. Ele tem uma... Sim. O temperamento ele tem uma raiz assim, de estudos, né, bem da época antiga, né, com Hipócrates, Galeno. Então, assim, é uma filosofia, faz parte da filosofia simbólica, né? Então, é um símbolo que veio sendo carregado. Por que 4? Então, o 4 na simbólica significa o que vem da Terra, né? Tem a ver com as coisas humanas. É interessante, por exemplo, são 4 evangelistas, né? São 4 evangelhos, são 4 os elementos da natureza, em que a gente vai fazer essa relação, né, com os elementos da natureza aqui, os temperamentos. E são 4 as virtudes cardeais, né? Então, são 3 teolegais e 4 cardeais. Então, isso que está ligado à terra, né? Que está ligado ao homem. Então, por isso, desse número 4, né? Então, por isso que a gente olha os temperamentos com esse olhar da simbólica, né? Então, assim, não é uma ciência, também é uma outra coisa, né, que é importante ressaltar, não é uma ciência moderna, né, como a gente vê hoje, assim, tudo tem que ser comprovado, é genética, é hereditário, como eu sou melancólica, sendo que os meus pais são expansivos, assim, por isso que não é desse jeito que a gente vai chegar no que é o temperamento ou descobrir os nossos temperamentos, né. Aí, a Carol também está dizendo, são 4 estações, né, então quando a gente vai ver também o método da coloração pessoal, né? Também existe uma simbologia ali, né? Existe uma ligação também com isso. Então, assim, são várias as coisas que a gente pode fazer essa ligação, né? Então, é da simbólica, né? Sim. E o que é interessante, assim, o temperamento, ele pode nos ajudar a mudar as coisas que são os vícios próprios do nosso temperamento, né? Do nosso jeito, né? E ele não é para servir, assim, só para ganhar um rótulo, né? Um rótulo. Sim. Eu criar esse rótulo e eu ficar justificando tudo da minha vida com esse rótulo e nem ficar olhando todas as pessoas e quererem rotular todas as pessoas, encaixar todas as pessoas dentro de um quadradinho, assim, como se elas fossem só aquilo, né? Sim, um perfil de grupo, né? Às vezes a gente vê o artista, o músico, a pessoa do teatro, provavelmente é melancólico, porque é uma abordagem, né? Aquela alma artista. O humorista. É mais fácil a gente encontrar o sanguíneo. Que ele seja um sanguíneo, né? Porque o sanguíneo é expansivo, o sanguíneo é aquela pessoa divertida, né? Ele naturalmente é mais piadista mesmo, mas não necessariamente, sei lá, podem ter aí humoristas que não sejam, né? Eu não conheço um humorista muito próximo de mim, as minhas amigas são todas palhaças, elas são sanguíneas mesmo. Então elas fazem jus ao nome do temperamento delas. É divertidíssimo estar com elas.
É muito bom. Mas eu também consigo fazer gracinhas, né? Eu também consigo, sou melancólica. Sim. E não por isso eu sou triste o tempo inteiro, né? A tristeza não quer dizer, não faz parte de mim. Então... Sim. E nem todo líder é colérico, nem todo empreendedor é colérico. É mais fácil. Exatamente. Né? Mas nem todos. Então, tem essas habilidades, essas características. Eu acho que... Tem habilidades que são não é próprias, assim, mas mais fáceis, né? Tem coisas que são mais fáceis para o colérico fazer, porque é uma tendência natural dele, né? Sim. A ser líder, a ser organizado, a conseguir motivar outras pessoas. E da mesma forma que é uma tendência natural do sanguíneo ser uma pessoa mais expansiva, mais alegre, aquela pessoa que envolve todo mundo, né? Então, assim, são tendências, mas não necessariamente que aquilo tem que ser uma regra, né? Tem que ser daquele jeito. Com certeza, sim. Por isso não dá pra gente encaixar assim como grupos, né? Como você falou. Sim. E uma ferramenta muito importante no consultório, eu acho que até para diagnóstico também, eu acredito que auxilia muito, é esse quem eu sou. Né? Você questiona o paciente, quem você é, onde você quer chegar. E aí eu acredito que é uma ferramenta prática, porque às vezes o quem eu sou ele é tão abstrato, e quando você apresenta os 4 temperamentos, leitura, artigos, a pessoa lê, ela chega na próxima sessão, nossa, doutora, agora parece que eu sei quem eu sou. É mais ou menos isso mesmo, assim, essa estrutura mineral, isso que acompanha a gente ao longo da vida toda, por isso que é bom conhecer os temperamentos. Tem até uma moça que veio falar comigo no direct, ela falou assim, nossa, foi tão bom me descobrir melancólica, porque hoje eu entendo que algumas coisas que eu faço, né, algumas práticas que eu tenho, é porque geralmente é natural, é tendencioso a mim, mas eu quero agora aprender como melhorar isso, né. Então é pra isso, e quando a gente se compreende, a gente entende assim, então é por isso que eu sempre reajo dessa forma. É por isso que é mais difícil para mim, sei lá, chegar numa festa e ser o centro das atenções e conversar com todo mundo. Eu preciso de um tempo para me adaptar ali. Mas eu posso fazer diferente, né? Como é que eu posso ser melhor? Não é? Então, quando a gente se entende, a gente fala assim, como é que eu poderia ser melhor, então? Se eu quero melhorar isso, se isso é uma coisa que me incomoda, como é que eu vou fazer? Se a gente percebe isso como um defeito, né, como um problema que precisa ser resolvido, mas que é uma tendência natural nossa, então a gente vai tentar adquirir certas virtudes, certos hábitos bons, né, para poder mudar isso, que é algo que não te agrada, né, que não é bom, que às vezes é bom para a relação com outras pessoas. Fica mais fácil compreender o companheiro, o esposo, o namorado, o pai, a mãe, todos. Sim. A Carol está perguntando aqui se a gente vai falar da simbologia que envolve os temperamentos, né? Sim, a gente vai falar assim, Carol. Vamos. É muito interessante quando você descobre o temperamento do seu esposo, da sua esposa. Gente, é libertador, porque você passa a compreender. Quando a gente observa também o temperamento dos nossos pacientes, né? Não só para nós, né? Para observá-los e percebê-los, né? Como é que está sendo a reação deles, se aquilo é uma reação tendenciosa do jeito dele, né? Ou se é uma reação que faz parte da doença, né? Faz parte do problema que a gente está tratando. Isso ajuda a nós, né? Compreendê-los e ajuda a eles próprios, né? Perceber assim, não, doutor, eu fiquei bravo, ou porque é o meu jeito, né? Eu sou assim. Então, eu percebo que essa irritação é mais parecida com o meu jeito que uma irritação que fosse patológica, que fosse por algum outro motivo que a gente está tratando. Então, os pacientes vão percebendo isso também, né? Então, isso é muito interessante. Com certeza. Ajuda muito. Como faz? Uma coisa que é interessante é sempre a gente olhar assim, a gente vai falar, né, sobre cada um dos temperamentos, e a gente sempre ficar atento em observar essas características, principalmente na nossa infância, né? Em que a gente tinha poucas interferências do exterior, em que a gente tinha poucas interferências assim de criação, de relação com outras pessoas, né? Em que a gente agia de uma forma um pouco mais natural, de uma tendência mais própria nossa mesmo. Porque agora na vida adulta a gente vai adquirindo, né, virtudes ou vícios, né? Então a gente acaba podendo mudar um pouquinho assim o jeito de agir, né? O jeito de se portar. Igual eu falei, né? Eu tava falando no início da live do negócio do melancólico, das pessoas ficarem surpresas hoje de me verem como melancólica, né? Mas quando eu era criança era muito diferente, né? Eu era uma criança mais retraída, mais quieta, que demorava mais a reagir às coisas, né? As coisas aconteciam hoje, eu acho que eu ia dar uma resposta semana que vem, né? É uma coisa assim, hoje olhando pra trás, que as pessoas quando querem me dar um outro temperamento, eu falo, gente, não dá, entendeu? Assim, não dá. Porque quando eu tinha,
7, 8, 10 anos eu não era desse jeito, assim, eu sei como é o meu jeito de funcionar internamente. Então, quando a gente vai falar agora um pouquinho de cada um deles, é bom que as pessoas percebam assim, olha como você era quando era criança, fica mais fácil, né? Sim, fica um com pouco certeza. mais fácil. E é uma característica tão forte que não dá, assim, praticamente para separar o colérico do orgulho e o sanguíneo da vaidade. Gente, como o sanguíneo é vaidoso, como o colérico é orgulhoso. Ele não dá o braço a torcer, ele não pede perdão. Quem convive com os coléricos sabe. Marcos, o Luiz Paulo tá ouvindo a live, hein? Tá. Ele vai ouvir isso, ele vai usar isso contra você. Vai. O Luiz Paulo vai chegar assim, então quer dizer que não dá o braço a torcer, né? Não mesmo. E o sanguíneo. E os melancólicos, eles são muito, assim, eles são muito ligados à soberba, né? E os fleumáticos à preguiça, né? Se a gente for pensar assim, né, em vincular as coisas, os fleumáticos, eles tendem mais a ser mais preguiçosos, a manter-se fazendo as mesmas coisas, né? Sim. E os melancólicos são muito soberbos, porque eles sempre buscam a perfeição, assim como se eles tivessem que fazer só do melhor jeito possível, né? Então, acaba que isso, quando a gente vai olhar por trás desse movimento, é um movimento de uma certa soberba, né? De achar que, assim, tem que sair tudo perfeito, eu sou melhor do que outras pessoas, né? Então, acaba que tem um pouquinho disso mesmo também. Eu acho que a gente pode usar o exemplo, né? Eu acho que é mais fácil falar do nosso, né? Cada um, você tá puxando o seu, eu tô puxando o seu. O colérico, ele tem muito o não tão perfeito, mas feito. E o melancólico? Não, tem que ser perfeito e não feito, né? Porque assim, exatamente, pensa tanto em fazer, que acaba não fazendo, porque tem sempre que ser perfeito. Assim, não, isso aqui não ficou bom. Isso aqui, ainda não tá bom o suficiente, parece que eu ainda não estudei tantos livros o suficiente, não posso falar sobre isso, né? Só quando eu tivesse uma biblioteca sobre o tema. É sempre assim, a gente sempre vai querendo dar o tão perfeito que a gente acaba não fazendo nada. Porque a gente fica correndo atrás do perfeito, a gente nunca vai alcançar aquilo ali aos nossos olhos, então a gente acaba fazendo nada. Zero. E o colérico fica mal feito, mas tá feito. Faz, né? Tá sempre fazendo. Faz, ele faz e põe todo mundo pra fazer, né? Será por quê? Por que será que eu tô aqui, né? Ai. Vamos falar um pouquinho então do temperamento, Ju? Você acha que a gente já pode... Você quer falar mais alguma outra coisa antes? Não, acho que ficou bem bacana. A gente já pode ir falando. Né, da gente pensar que o temperamento ele é esse conjunto de inclinações, né? Que brotam do nosso íntimo mesmo e que vai acompanhar a gente ao longo da vida. E aí uma forma interessante da gente fazer a divisão... O padre Davi colocou... o padre Davi colocou aqui, sou sanguíneo, mas fleumático. Né? Vamos explicar um pouquinho desses apostos, Patrícia, né? As pessoas querem perceber, quando fazem testes mesmo, aqueles básicos de internet, sempre dá 2 resultados. E nós acreditamos que o temperamento, ele é 1. Sim, na nossa linha de estudo, né? A gente veio do Ítalo Marcílio, então a gente acredita que temos um temperamento só. Sim, e o padre Paulo Ricardo também coloca 1. Sim, coloca um temperamento só. Ele também coloca 1. O que a gente tem que prestar muita atenção é observar quais são as nossas tendências, assim, mais genuínas, né? Mais íntimas, né? Quando a gente vai falar dos 4 aqui, acho que a gente vai conseguir perceber. É porque, além do temperamento, existem outras características, né? Existe o caráter, a personalidade, o nosso jeito de agir, né? Mas o nosso... Por isso que a gente fala para olhar lá do início, né? Quando a gente era criança, para a gente perceber isso quando a gente era criança. Porque hoje, se eu talvez não ficasse prestando atenção, né? Eu poderia falar facilmente que eu sou, sei lá, sanguínea, colérica, qualquer coisa, assim, um pouco mais expansiva do que melancólica, né? Mas quando a gente observa genuinamente quais são as minhas ações de antes, né? Observar como é o meu fazer no dia a dia, né? De como agir diante das situações, a gente vai percebendo que existe uma característica, né? Então a gente percebe que é um só temperamento, mas existem os aportes, igual você falou, né? Então, por exemplo, um colérico, ele é seco e ele é quente. Então, mas ele pode ter um aporte úmido, né? Da mesma forma que o sanguíneo, ele é úmido e é quente, mas ele pode ter um aporte seco, então ele fica um pouco mais parecido com o colérico, né? É um sanguíneo um pouco com mais senso de justiça, um pouco mais
que é um pouco mais motivacional, né? Ele é mais cortante nas coisas, ele tende a liderar um pouco mais do que os outros sanguíneos. Então, existem esses aportes também. Que eu acho até que dá pra gente depois abrir, né, a discussão para essa questão dos aportes, mas vamos primeiro assim, entender o que é cada um, né? Sim, o que é cada um dos temperamentos. Então, a gente vai dividir os temperamentos, eu já falei um pouquinho, né? Os quentes e os frios, e os úmidos e os secos, né? Então, são duas perguntinhas que são importantes da gente responder inicialmente, né? Da gente prestar atenção como é que era o nosso jeito, né? Uhum. Uma é quanto à excitabilidade, assim. Quando alguma coisa externa acontece, né, como é que eu reajo? Eu reajo rapidamente? Eu já quero resolver logo o negócio, já dou uma resposta pronta, ou não, eu fico guardando aquilo e penso, demora a reagir, né? Igual eu falei, demora uma semana para dar uma resposta. Né? Alguém veio e brigou, assim, só semana que vem que eu vou falar assim, você é uma boba, né? Então, se demora um tempo ou não, já lá no início já dá a resposta de pronto, né? Rapidamente. E a outra pergunta seria quanto à durabilidade dessa emoção, né? De quanto isso dura em você. Então, assim, você deu aquela resposta ali, ou que tenha sido rápido ou não, mas quanto tempo aquela emoção daquele momento fica em você? Ela perdura por um tempo ou rapidamente passa? Assim, você esquece, bola pra frente, esquece o que passou, você nem tá lembrando mais. Né? Aquilo perdura ou não? Aquilo rapidamente passa. Então, são essas duas perguntas que são importantes a gente prestar atenção e responder, né? Pra gente conseguir encaixar os temperamentos. Então, quer falar um pouquinho sobre, Ju? Não, é isso mesmo. Pode continuar. Então, quando a gente pensa assim na excitabilidade, né, ou de reagir rápido, ou então de reagir um pouco mais lento, demorar, então a gente vai dividir os temperamentos entre os quentes e os frios, né? Os quentes eu coloco lá em cima porque geralmente a gente divide na rodinha, depois a gente pode postar nos stories para o pessoal ver, né? Então a gente coloca os quentes, que seriam os sanguíneos e os coléricos, eles reagem assim com impulso, né? Rapidamente eles estão. Alguém brigou, sei lá, um jogo de futebol, arrumou alguma confusão lá, é pênalti, não é pênalti. A galera da briga, com certeza, são os expansivos, sabe? Geralmente são os coléricos e sanguíneos que estão brigando ali. Sim. Os melancólicos e fleumáticos, eles demoram, assim, eles não demoram. Eles são de fora da roda. Mais ou menos. Eu acho que isso é mais do fleumático, ele não entendeu a briga ainda. Eles estão meio que de fora, assim, tentando perceber, assim, o que é que o povo está falando, o que está acontecendo, então por que brigar, né? Ele demora a entender o que está acontecendo ali. Geralmente eles demoram mais a reagir. Então são os temperamentos frios, né? Que seria o melancólico e o fleumático. E quando a gente pensa na durabilidade, aí a gente pensaria na outra parte, né? Ou nos úmidos, né? Que seriam os sanguíneos e os fleumáticos, ou então nos secos, que são os coléricos e os melancólicos. Sim. Então, nos coléricos e nos melancólicos, as emoções geralmente ficam, elas perduram por muito tempo, né? Dura, a gente tem memória de elefante. Com certeza. Os sanguíneos e os fleumáticos, eles não guardam muitas coisas. As emoções não são coisas que são impactantes na vida dele por um longo período. Né? Pode ter um impacto por ali. E não é sempre assim também não, né, gente? É claro que se acontecer alguma coisa, sei lá, uma coisa muito grave, alguém fez uma coisa muito grave com você, não é porque eu sou fleumático que eu nunca vou guardar aquilo. Não, isso pode acontecer. Mas se a gente for pensar no ordinário, no dia a dia, né? Na maioria das reações, né? Como é que a gente reage na maioria das vezes, né? Aí dá pra gente pensar dessa forma. E aí a gente já encontra os 4 temperamentos, né? Nos 4, na rodinha, né? Então seria colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Sim. Não é isso? Isso. E uma coisa que eu acho muito bacana, Patrícia, que para mim foi muito importante aprender a separar o sanguíneo e o colérico, se confundem muito, né? São às vezes o colérico, quando ele é um colérico arretado, ele lê o livro e ele fala, sou colérico, pronto, acabou. É verdade. Agora, se ele tem uma aposta, ele olha assim, ele fica assim, será que eu sou sanguíneo, será que eu sou colérico? Que é os elementos, né? O sanguíneo é o ar, e o colérico o fogo. Sim. E o que foi muito importante para mim, que eu só vi o fogo como essa explosão. Mas o ar, gente, o redemoinho, a força que ele tem. Sim, furacão. Furacão. Né? Então, se conversa, né? O ar e o fogo. Por isso que os dois são expansivos. Sim.
E quando a gente vai pensar no sanguíneo, o ar, né? O ar envolve, né? Não tem como você separar um lugar que não tem ar, né? Por exemplo, eu tô aqui na sala, não tem como separar um lugar que não tem ar. Todos os lugares que não estão ocupados por uma cadeira ou por mim, tá todo envolvido de ar, né? Então, o sanguíneo é essa pessoa que envolve, que ela envolve, então geralmente ela é a alegria, né, da turma, ela já chega assim, falando oi pra todo mundo, ela na festa, ela é a motivação da festa, às vezes, né, às vezes a festa de aniversário do melancólico, coitado, mas o sanguíneo chega e tá todo mundo em volta dele. É o que geralmente motiva as brincadeiras, ou então, assim, quando são os pais que sentam no chão com as crianças para brincar e sujar, né, de brinca de tinta. Então, os sanguíneos são essas pessoas envolventes, né, são essas pessoas que são muito realmente carinhosas, assim, né? Elas gostam muito de estar próximas, né? De estar bem próximas de outras pessoas. E a característica do fleumático é a água? Sim. Vamos falar um pouquinho do fogo, do colérico? Fala aí um pouquinho. Desculpa. Se você é colérica, fala aí o que você acha do fogo. O fogo, ele queima, né? A latinha de fogo, ele sai devorando. Né? Quem mora na fazenda morre de medo da época da seca, né? Porque tem que ficar vigiando, senão queima o pasto todo. E realmente, o colérico, se a gente não tomar cuidado, a gente sai derrubando todo mundo e eliminando. Isso é algo que a gente precisa trabalhar muito, lapidar o nosso temperamento. Pode ser um fogo violento, mas a gente pode pensar também no colérico como uma brasa, né? Eu tô gostoso, assim, quando termina, sabe, fogueira, já foi pra roça e acendeu fogueira, né? Eu não sou muito fã de roça, não, mas eu já fui pra roça muitas vezes, né? O povo gosta e tal. Ou então quando termina aquela brasinha, assim, da churrasqueira, né? Terminou o churrasco e tal, e fica aquela brasa ali no final. Se você tiver frio, uma noite fria, é um lugar gostoso, né? Aconchegante. Sim. É um lugar gostoso de estar, né? Se tá muito frio, é um lugar bom, né? Porque daquele calor ali você sente um aconchego, né? Então você também fica bem próximo. Então é uma pessoa também expansiva. E se ele souber dosar, ele não vai ser um fogo cortante, assim, né? Que sai alastrando, queimando, incendiando tudo. Ele pode ser um pouquinho mais comedido, né? Ele dá só um pouquinho do calorzinho dele, né? E é interessante, da experiência, o colérico, ele tem esse vínculo com a amizade, né? Todas as pessoas, a pessoa tá indecisa, alguma coisa, nossa, eu pego tá fulano. Porque ele se sente acolhido. Né? Aquela pessoa que abraça, e transmite firmeza, que é esse aconchego, né? Esse fogo que está ali sempre aceso. Porque ele consegue ser motivador, né? Ele se motiva e ele também consegue ser motivador, né? Sim, com certeza. E aí quando a gente vai... Não, é porque a gente for pensar assim, o fogo, além de ser expansivo, também ele tem essa característica seca, né? Então, por isso que é cortante, assim. Ele é muito incisivo, geralmente ele tem coisas muito bem determinadas do que vai fazer. Geralmente é uma pessoa que vai lá e faz, porque ele já mais ou menos tem um rumo, um objetivo muito certo, né? É um temperamento que junto com outros, ele geralmente motiva muito, né? Então, é um temperamento que dá para ajudar muito, assim. É bom a gente aproveitar essas características positivas das pessoas que estão à nossa volta, né? Das pessoas que trabalham com a gente, dos nossos amigos, dos nossos familiares, né, esposa, namorado, namorada, então para poder aprender isso, né, aprender esse lado bom, né, essa motivação, porque às vezes alguém quer começar um negócio assim lá, um melancólico, tá lá querendo montar um trem, há 1000 anos ele tá pensando naquilo, mas ele não fez, né, então se ele juntar com um colérico perto dele, assim, às vezes aquilo vai caminhar, né, vai andar, porque justamente vai ser esse elemento, né, de secura e de expansão que ele tá precisando, né. Sim, e é interessante, eu vi, acho que foi o Dr. Pacheco, ele postou uma vez, a pessoa fez uma pergunta, eu tô perdida, eu fui em vários psicólogos e não dá certo. Ele falou assim, é meio chato, mas tenta perguntar o temperamento do psicólogo, se ele for colérico, vai ser ótimo. Então, realmente, tem temperamento, o colérico, ele tem essa ferramenta positiva, ele consegue pegar o que está meio desorganizado, o que está parado ali na gaveta 1000 anos, então vamos pro eixo. Exatamente. É uma característica muito forte desse eixo, né? Trazer as pessoas pro eixo. É temperamento muito fácil de ser, né? Quando a gente está fazendo terapia. Então é muito fácil a gente motivar esses temperamentos.
E aí a gente pensando também, agora não vamos descer, né, para os temperamentos frios, né? Fala dos fleumáticos, dos melancólicos, todo mundo deixa eu falar dos coitados por último, né? Sei lá. É porque eu acho que é tão mais fácil falar dos colélicos sanguíneos, as pessoas conseguem identificar com muita facilidade, né? Sim. Como elas reagem às coisas. Então a gente vai pensar nos melancólicos e nos fleumáticos. São aquelas pessoas que demoram a reagir, né? Então, assim, aconteceu, sei lá, uma criança sofreu bullying, foi zoada na escola, ela está sendo zoada 1, 2, 10 anos. Depois de, assim, vários meses sendo zoada pelos mesmos colegas, é que ela vai reagir, assim, que ela vai pensar assim, opa, peraí, tem fazendo alguma coisa. Não é que não incomoda ela, né? Mas ela vai demorar a ter uma atitude diante daquilo ali. Ela não vai reagir de fato igual o sanguíneo alcoólico que sai na porrada ali com a outra criança com facilidade, né? Então, os melancólicos e os fleumáticos são assim, eles tendem a demorar mais. A gente vai pensar, o fleumático, ele tem essa simbologia da ligação com a água, né? Então, é sempre bom a gente saber, né? Nossa, meu temperamento é esse, qual é o elemento? Pra gente pensar assim, como é que a água reage, né? Por exemplo, a água tem aqui um copo, né? Um copo aqui. Se eu pegar essa água e colocar numa outra garrafinha, num tubo de ensaio e tal, a mesma quantidade de água, ela vai se adaptar. Se eu jogar ela no chão, ela vai se adaptar aqui. Ela vai espalhar aqui no chão. Ela vai tomar a forma de onde você coloca ela, né? Então, é com muita facilidade que os fleumáticos se adaptam a mudanças, né? Eles geralmente são pouco... eles já não respondem muito assim, né, facilmente às coisas que acontecem, eles demoram um pouco mais, e eles são muito fáceis de lidar, né? É muito fácil de colocar um fleumático para fazer qualquer coisa, porque mais ou menos eles se adaptam àquilo ali, né? Um fleumático com um colérico, apesar do colérico achar que o fleumático é bem devagar, né? Tipo, você não age, né? Não faz nada, pelo amor de Deus. Mas quando você tem um colérico que esteja disposto, né, a ajudá-lo, você consegue fazer com que ele caminhe. Porque ele facilmente, ele imita alguém, né? Ele facilmente se adapta também às situações. Com certeza. Você tem exemplo? Não sei se você tem exemplos algum de fleumáticos, assim, para contar. Um exemplo que eu gosto de falar muito usando a água, né, o elemento, porque a água parada ali, ela dá dengue, ela adoece. É. Né? Literalmente. Então a gente tem que estar buscando esse mover mesmo. Se eu não consigo, ele precisa pedir ajuda. O fleumático, acho que ele tem essa humildade também, né? Que o danado colérico não tem, mas o fleumático tem. Ele vai lá e pede a ajuda. E se motiva, ele consegue, né? E é bacana, como você falou, ele tem essa facilidade de imitar alguém, e a gente tem que estar sempre atento, né? Porque a criança fleumática, se você não estiver atenta, ela pode fazer escolhas, né? Para caminhos mais agressivos, sem os pais perceber. Sim, sim. É sempre bom, assim, os pais perceberem já o temperamento dos seus filhos logo de início, isso é fácil, né? Conforme eles vão crescendo, você vai conseguindo perceber. Porque se você deixa um fleumático muito próximo, principalmente na adolescência, que eles estão querendo confrontar, testar a força, próximo de pessoas que não são tão boas, né, próximo daquela turma má, ele geralmente tende a estar próximo dessas pessoas e fazer aquilo ali. Trilhar um caminho não muito bom. Depois, para resgatar ele, é um pouco mais difícil, né? Então, é bom, é importante colocar os fleumáticos, né, quando a gente identificar esse temperamento, para andar com pessoas que têm características melhores, né? São pessoas boas, pessoas que buscam virtudes, né? Pessoas que vão ser grandes exemplos, né, para aqueles filhos. E a gente não falou dos outros, porque é mais expansivo mesmo. As crianças são mais expansivas, fica fácil. Sim. E uma característica bem bacana a gente observar é a criança melancólica também. Geralmente é a criança boazinha. Os dois são bonzinhos, né? Os dois. E só porque o melancólico, ele tá ali remoendo tudo aquilo. E pode ser, o que acontece? Uma criança melancólica não observada, descoberta logo no início, ela provavelmente pode se tornar um adolescente depressivo. Né? Se não estiver atento a tudo que ela está absorvendo na infância. Por causa dessas memórias, né? Não é que o temperamento deixa a pessoa com doença, né? Mas as memórias, esse jeito pessimista, ainda mais se tiver um olhar muito pessimista, né? Se tiverem acontecido várias coisas e não soube como caminhar com essa criança, né? Ensinar para ela, observar o outro lado, né? O lado bom, porque geralmente o melancólico ele tende muito a ficar muito pessimista, a ensimesmar demais as coisas, né? A ficar observando sempre assim, eu sou o culpado, o que eu fiz, né? Como eu errei, né? Então ele está sempre muito voltado para isso.
Então, isso acaba sendo uma característica negativa se a gente não trabalha, né? Outras, porque ele também é capaz de guardar memórias boas. Mas Sim. O negócio é que as memórias ruins são impactantes e geralmente é o que fica ali remoendo, né? O que eles ficam guardando, né? Isso. Então, e o melancólico, ele é o elemento da terra, né? Se a gente for pensar assim, numa terra úmida, e quando você vai estar andando, né? Fica a marca dos sapatos, né? Então, no melancólico, geralmente tem marcas, né? Eu acho que essa imagem, né, da marca do sapato na terra é uma imagem muito própria do melancólico. As pessoas que passam pela vida dos melancólicos, elas deixam marcas, assim, de fato, né? De fato, elas marcam a vida daqueles melancólicos ali, ou positiva ou negativamente. Então, os melancólicos tendem a ser mais fiéis às amizades. Tem uma amiga minha sanguínea que ela fala assim... olha, quem encontrou um melancólico, um amigo melancólico, encontrou um tesouro, né? E de fato, assim, né? Eu acho que os melancólicos, eles são muito fiéis, né? Nas relações dele. Quando ele está muito envolvido, ele demora a se envolver, né? Com as pessoas. Ele está meio que conhecendo, entendendo como é que é e tal. Quando ele se envolve com as pessoas, aquelas pessoas passam a criar uma marca ali na vida delas, né? Então, é uma outra coisa que é bom a gente observar. Observar porque essas marcas, elas podem ser muito negativas, né? E elas podem gerar rancor, né? Uma certa amargura. E aí você vai ficar levando aquilo pro longo da vida e aí acabar adoecendo por causa disso. Mas pegar o melancólico e colocar ele nas marcas que são positivas, né? Levá-lo às memórias positivas, né? Então, levá-los a essas memórias boas, saudáveis, gostosas, né? Então, essa é uma forma de ajudar os melancólicos, né? Sejam as crianças, sejam os adultos, né? Se eu tiver um marido, esposa melancólica, sei lá, amigo. Então, quando aquela pessoa está mais quieta, mais calada, assim, estimular ela a falar, buscar elementos que são bons, né? Que coisas que vocês já passaram juntos bons, né? Para que venham essas memórias boas e não fique ali marcado só aquelas coisas ruins. Porque geralmente ele tende a ser exatamente assim, essa marca do sapato na terra. Eu acho que isso é uma figura que dá pra gente carregar, assim, com uma certa totalidade, assim, do que seria um melancólico mesmo. Sim. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Tem um monte aí. Tem um monte aqui, a povo tá tudo eufórico, querendo saber. Olha, uma coisa que eu quero falar, assim, acho que a gente vai gravar uma outra live, né, sobre isso, sobre os relacionamentos, acho que isso é interessante. Mas uma coisa da gente prestar atenção é que não existe assim, qual é o melhor temperamento para se relacionar comigo, né? Tipo, eu sou melancólica, eu devo casar com um. Não, gente, não, pelo amor de Deus. Não é para isso que a gente está aqui, entendeu? É para a gente entender que diante de todas as pessoas, né? Todas as pessoas que passarem por nossa vida, cada uma vai ter o seu temperamento, né? São só 4, mas a gente vai passar por todos os temperamentos ao longo da vida. Todas elas podem contribuir de uma forma muito positiva e você pode ajudá-las e mudá-las, né? E elas podem te ajudar a mudar. Então, não fica pensando isso. Nossa, o melancólico é o contrário do sanguíneo, então ia ser bom casar com o sanguíneo. Ou então você, o colérico é o contrário do fleumático, vamos ter que casar. Não vai fazer. Ou se a gente muda o Paulo, ou como é que faz? Já casou o sanguíneo com o colérico aqui da minha vida. Já foi, né? O Joaquim já nasceu, não tem como, né, a gente mudar o temperamento dele, né? Então isso é uma forma da gente aprender e parar de ficar muito fixado assim, não, só vou combinar se for com fulano de tal, né? Só combino se for, o meu temperamento combina com tal temperamento. Nossa, 2 melancólicos juntos não dá certo. Não é bem assim, não. Certo. 2 também, casamento também dá certo. 2 colegas, eu acho que 2 colegas deu sem tua mão, né? Você já arrumou um colérico virtuoso. Vai estar buscando os estúdios e vai dar certo. Mas é interessante, realmente, não fazer do temperamento rótulo. Ele é ferramenta de conhecimento, mas ele não é rótulo. Né? Ele não determina a pessoa a eternidade da profissão, né? Tudo que a gente foi dando exemplos, né? Tem a facilidade, mas não determina. Sim. Tem coisas que os temperamentos são muito, muito próprios deles, né? De fazer, de conseguir fazer. Então, é mais fácil. Talvez é um pouco, igual a gente falou do humorista, é um pouco mais fácil, eu penso, para o sanguíneo ser um humorista do que para mim, né? Assim, eu acho que não ia dar certo isso, não. Ai. Acho que é isso. O que mais que a gente tem para falar? Não sei se vocês perguntaram mais alguma coisa. Vamos lá, perguntar. Tem alguém que está perguntando o temperamento do Joaquim.
Gente, ele é muito pequeno ainda. É, muito pequeno, mas quando ele quer alguma coisa, ai, Jesus, ele chora, o choro dele é diferente. Ai, quem vai? Olha, tem uma pergunta interessante aqui. Eu acho que isso a gente tem que abordar na próxima live, assim, não dá pra gente falar tudo isso agora. Mas a Lorena perguntou, como uma sanguínea ajuda um melancólico a se desenvolver? Gente, os sanguíneos são muito bons para os melancólicos. É bom demais. Eu vou falar como amigo, né? Eu não sei se ela perguntou se é casada com alguém, se relaciona com alguém melancólico. Os sanguíneos, como eles riem o tempo inteiro, assim, eles fazem piada com muita facilidade, eles são muito alegres, muito expansivos, e a gente geralmente olha a vida com um certo pessimismo, assim. Então, esse olhar de uma certa gratidão, de um certo amor, muito envolvente, né, muito amoroso para as coisas, isso é bom, isso completa muito o melancólico, né? Porque geralmente o melancólico vai olhar para tal situação e falar assim, nossa, isso aqui tá péssimo, tá horrível, sei lá, comprou uma cadeira e o forro da cadeira não veio como ele queria, né? Ele vai achar que tá tudo horrível, é péssimo, pior coisa. Não, o sanguíneo fala assim, que isso, é só a gente mudar tal lugar, a gente põe esse quadro aqui e tal, então vai ficar tudo ótimo. Geralmente ele busca soluções, às vezes até um pouco meio bobas e infantis, assim, né, os sanguíneos, que eles são muito, eles não pensam muito para falar as coisas, mas esse elemento de alegria, assim, dessa vitalidade, o de conversar, de estar próximo, geralmente ele também tem uma proximidade física também maior, que o melancólico não tem muito, né, o melancólico geralmente vai se esquivando, né, dessa proximidade física, de beijo, de abraço, né, minha irmã que o diga, ela tá aí, ela vai falar, eu era muito assim, agora eu não sou mais não. Mas a gente tende a se esquivar muito desse carinho, desse afeto, desse afago, e os sanguíneos, pelo contrário, eles querem, então por isso que se complementam, né? Então eu penso que uma forma dos sanguíneos ajudarem os melancólicos, né, respondendo a pergunta dela, é dessa proximidade física e amorosa, né? Desse olhar, levar esse olhar amoroso, né? E esse amor físico também para os melancólicos. Com certeza. Eu acho que ela comentou, a Carol comentou, que no curso do Padre Paulo Ricardo, ele fala dessa influência genética. Quando não dos pais, mas dos avós, tios. Tem relação? Então, os livros e tal que eu tenho lido, não, né? É da simbólica mesmo que veio isso. Mas eu assisti o curso Paulo Ricardo mesmo, isso é verdade, ele fala mesmo isso. Eu não sei, eu sei que o curso foi muito baseado no Padre Royo Marinho, assim, mas eu não li nada sobre, assim, para dizer se realmente tem genética, não. Como a gente vê muito do Ítalo, ele fala muito da simbólica, né? Ele é categórico em afirmar que não é hereditário, que não é genético. Né? Não, para mim faz muito mais sentido. Então, como é que eu ia fazer aqui em casa? Sim, com certeza. Faz bem mais. Ah lá, tá vendo que agora eu sou super carinhosa. A Cléia disse que eu sou um grudinho agora. Aí, tá vendo? E vamos deixar a deixa também para vocês já irem surgindo perguntas, pode ir mandando pra gente. Sim. Lidar na próxima live sobre o relacionamento, né? Sim. Como se relacionar, cada temperamento, como cada um vai se relacionar, às vezes com o mesmo fato, a mesma proposta, né? O médico, né? Lá no urgência e emergência. Como cada perfil, né, do médico, ele vai agir diante daquela demanda. E em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. E em todo perfil de relacionamento nosso. Somos humanos, né? Não tem como. Relacionamento. Nos relacionamos o tempo todo. É bom a gente pensar sobre o que a gente falou, né? Essa questão dos vícios que estão relacionados, né? A soberba, o orgulho, a preguiça e a vaidade, né? Também, se vocês pensarem sobre isso, para a gente falar também um pouquinho mais. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories, vocês podem ir comentando, assim, né? Se vocês conseguiram entender, deu para vocês identificarem o temperamento de vocês, se tem alguma outra dúvida, né? Não só de relacionamento, que é o que a gente pretende falar na próxima live. Mas é isso. Uma última pergunta, antes de encerrar, sobre essa questão do teste, né? Se tem um teste para isso aí. Eu sei que tem várias perguntas, gente. É porque de vez em quando aparece que eu consigo ler. Eu não sou muito boa de concentrar em falar e ler o negócio ao mesmo tempo. Tem que aprender isso aí. Então, no teste não. A melhor forma é de você se observar. Observar como era o seu comportamento desde novo, né? Observar como é o seu comportamento aqui, né? Agora, né?
retomar aquelas perguntinhas. Como é que eu reajo às situações? Eu reajo de uma forma muito rápida? Eu demoro? Quando eu reajo, aquelas emoções de tal situação, aquilo ali dura muito tempo em mim ou não? Passa muito rápido, né? Sim. Então, sempre voltar nessas duas perguntas. Todas as vezes que ficar na dúvida, opa, peraí, como é que eu... Pensa em coisas que aconteceram com você essa última semana, coisas que foram impactantes. Isso durou em você? Essas emoções duraram em você? Não durou? Quando alguém brigou comigo, quando eu tive que fazer alguém me solicitou alguma coisa, geralmente eu reajo muito rápido ou não? Eu demoro um pouco mais. Então, sempre voltar nessas duas perguntas. É assim que a gente vai encontrar o temperamento. Esquece teste, isso não dá certo. Não dá. Não vai dar certo. Pode dar certo para algumas pessoas, mas geralmente pode, não. Muito raro. A Ângela perguntou, tem a possibilidade de ter 2 temperamentos? É o que nós comentamos. Não, o temperamento ele é um só, porém ele recebe a influência de alguns apostos, do frio e seco, úmido, né? E aí a gente vai falar também na próxima live. Eu acho que é bom, porque pelo menos pra gente dar assim, essa abertura, né? Para as pessoas começarem a pensar sobre, tentar identificar essas perguntinhas aí no seu dia a dia. E aí a gente pode falar dos aportes, que aí já é uma coisa a mais, né? A mais, sim, com certeza. É outro tema. E fica aí o desafio, cada um convidar, né, uma pessoa para a próxima live, para gente falar do relacionamento. Isso. E terá surpresa na próxima live, quem ficar até o final. Convida aí as pessoas que você gosta e que se relacionam, né, para aprender a se relacionar melhor com ela. Né? Então, convida o pessoal aí para poder vir para a live semana que vem, eu acho. Né? A gente vai marcar a data, eu aviso vocês. Vocês vão ficar sabendo. Vai. Tchau, gente. Beijo para vocês. Foi muito bom, viu? Foi um prazer. Prazerzão. Com Deus.